capítulo 13 de Hebreus. Hebreus é um livro muito interessante. É um livro, eu gosto muito do livro de Hebreus. Acho que é um dos livros, depois de Romanos, assim, do Novo Testamento, tem uma característica da nova aliança, tem uma característica de revelar Cristo como o Supremo, né? Tanto com relação às culturas judaicas, por exemplo, o livro de Hebreus, o escritor, ele procura mostrar Cristo como sendo superior às tradições judaicas, assim. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. A maneira como ele transmite para esse grupo de cristãos que estão em Roma. A carta ela foi escrita para um grupo de pessoas que estavam em Roma e que foram cristãos que começaram a sua fé de uma forma muito veemente, com muito gás, e que no decorrer da história eles vão perdendo um pouquinho a força de acreditar no poder do Evangelho e começam, de alguma forma, a voltar para as práticas religiosas. E esse escritor ele vem de uma maneira muito sucinta e muito cuidadosa, muito respeitosa. Ele fala da supremacia de Cristo com relação aos costumes e os ideais da religião judaica. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. O capítulo é o número 13, o versículo do 10 ao 16. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso Jesus sofreu fora das portas das cidades, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Saiamos, pois, até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, porque aqui não temos uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus. Portanto, sempre ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de cooperar uns com os outros, pois de tais sacrifícios é que Deus se agrada. Uma das coisas que eu gosto muito desse livro, principalmente desse texto em particular, é que o autor, ele vai passar uma ideia para a comunidade que ele está escrevendo. Essa comunidade judaica, ele, dentro da sua escrita, se você for ler o texto, né, todo o livro, toda a preocupação dele, toda a preocupação do autor é em relação ao que eu já acabei de falar, de mostrar para essa comunidade que Cristo ele não está dentro de um sistema religioso, né? Que Cristo ele está fora desse sistema religioso, desse jeito de pensar como eles pensavam. E a preocupação dele vai ser mostrar isso. E a gente pode ver isso quando a gente começa a ler as Escrituras, quando a gente começa a ler os Evangelhos, por exemplo, que é uma coisa que a gente sempre faz aqui com muita frequência, sempre pregando em cima do Novo Testamento, nos livros dos Evangelhos e tudo. A gente vai perceber que Jesus, na sua trajetória, quando ele esteve aqui na terra, a maior preocupação dele não era com as pessoas que faziam parte da comunidade cristã.
da comunidade judaica. A preocupação de Jesus era com gente que vivia à margem daquilo que a própria religião havia colocado as pessoas. Então, a preocupação de Jesus era com que essas pessoas também pudessem participar daquilo que o Evangelho tinha de bom para elas. E Cristo, quando ele chega, ele vai a lugares que nem todos que faziam parte daquela comunidade tinham a coragem, ou tinham o desejo, ou a religião ela não produzia dentro deles uma certa empatia com as outras pessoas. Tanto é que na boa parte das mensagens de Jesus, ele sempre vai pontuar isso, ele sempre vai falar a respeito de que eles estavam impedindo as pessoas de se aproximarem de Deus através dos seus próprios costumes. Então ele conta parábolas, ele conta hipérboles, ele vai contando fatos e situações que sempre norteiam as pessoas para um pensamento que não era possível pensar a partir de um pensamento religioso. Ele conta a parábola do bom samaritano, que todo mundo sabe que havia essa divergência entre os samaritanos e os judeus, e isso era uma coisa notória, e Cristo ele faz questão de trazer esse samaritano para uma posição que até então a religião, os judeus não permitiam que ele chegasse. Outra situação importante, quando ele conversa com a mulher de Samaria, e outra situação, quando ele também visita lugares onde há uma preocupação das pessoas muito mais com aquilo que elas possuíam do que com o próprio ser humano. Por exemplo, quando ele vai visitar aquele endemoniado em Gadara, que era uma pessoa marginalizada pela sociedade, mas a população que morava ali estava muito mais preocupada com aquele tipo de mercado, que era uma industrialização através da carne de porco, do que com aquela pessoa que estava ali doente, que estava à margem da sociedade. Então, eram duas formas de olhar o ser humano e de desclassificá-lo. Existia já a marginalização, porque a pessoa, ela era, de repente, ele era um endemoniado e também não podia fazer parte do sistema religioso. E foram muitas as implicações que os judeus, eles, de alguma forma, eles colocavam sobre as pessoas, impedindo as pessoas de se aproximarem do que é o Evangelho. Então, Cristo, quando ele vem, ele vai mostrar que não é bem por aí, que há possibilidade dessas pessoas fazerem parte, sim, porque o Evangelho, ele é para todas as pessoas. O Evangelho, ele é para todas as pessoas. E a ideia central do Evangelho, quando Jesus vem, uma das principais das situações que Cristo ele procura demonstrar é uma vida fora de um sistema religioso. Uma vida onde dogmas religiosos ele não cabe. Então Cristo vai mostrar isso. E esse escritor, quando ele escreve essa carta, ele usa Jesus como o maior exemplo de alguém que pensa fora de um quadrado, de um jeito. As pessoas, elas não, esse tipo de situação, eles estavam enclausulando Deus, colocando Deus dentro de uma caixa, de um jeito de pensar, e ele fala, não é assim. Não é assim, Cristo não cabe dentro desse pensamento, isso é muito pouco. E só que como eram pessoas que tinham um pleno conhecimento da sua própria cultura, ele vai trabalhar em cima daquilo que eles mais acreditavam. Então ele fala de Moisés, ele vai falar dos anjos, e ele vai falar do próprio Melquisedeque. Então, na trajetória do livro, ele vai apresentar argumentos que vão fazer com que as pessoas comecem a pensar de uma forma diferente. Espera aí, a gente não... Se eu quiser fazer parte desse reino, se eu quiser fazer parte desse jeito de ser, a gente tem que pensar um pouquinho meio que fora dessa caixinha. A gente tem que sair
porque Cristo não cabe aqui dentro. E esse texto que eu li é interessante porque o maior exemplo de alguém que vive fora do sistema da religião é Cristo. E o texto 10, o versículo 10 fala: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ou seja, esse altar que nós possuímos hoje, quando a mulher samaritana ela fala para Jesus: aonde devemos adorar? Aonde que é o lugar aonde qual é o lugar que a gente deve adorar? Aí Cristo fala para ela: não é um lugar físico, não é aqui e nem ali. Haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Cristo, ele tira a ideia de um lugar físico de adoração. Ele transmite a adoração para nós. Então, aonde eu estiver e eu estiver com um pensamento em Deus, ali vai ser o lugar que eu possa adorar Ele. Então não é um lugar físico, não é um lugar, mas eles falam que é para se reunir em tal lugar, os outros falaram, não, os verdadeiros adoradores, eles vão me adorar em espírito e em verdade. Isso não está, além de pensar num lugar físico. E o autor aos Hebreus, ele fala: possuímos um altar, a gente também tem um altar, mas que quem ministra no tabernáculo, ou seja, quem ainda procura pensar dentro de um sistema, ele não pode participar desse altar, porque esse altar que a gente possui é um altar que não é um altar tangível, não é um lugar físico, é um altar que sou eu, é o meu coração, é onde eu estiver, é lá que eu vou adorar a Deus, é lá que eu vou poder participar dessa adoração. Então, quando Jesus ele fala com essa mulher, ele vai desmistificar essa ideia de que para adorar a Deus a gente precisa de um lugar físico. A gente precisa de não tem que ser ali, porque e ele está escrevendo aqui para os judeus, porque esse povo eles queriam voltar. Não, a gente precisa voltar para o tabernáculo, a gente precisa retomar isso. Ele fala: não, hoje nós que conhecemos a verdade do Evangelho, a gente não adora em um lugar, a gente não precisa de um lugar, a gente adora em espírito e em verdade. Então, seja aqui na igreja, seja na minha casa, seja no meu trabalho, aonde quer que eu estou, eu tenho a possibilidade de adorar a Deus. Só que quem ainda ministra, ou seja, quem ainda pensa desse outro jeito, ele não vai poder fazer parte, não tem o direito de comer desse altar os que ministram no tabernáculo. Ou seja, essas pessoas, elas não têm, eles ainda não conseguiram entender que para adorar a Deus, a gente não precisa estar vinculado a um sistema religioso que me obriga. Não, eu tenho que... a gente tem hoje um dia marcante, né? Estamos amanhã comemorado um dia nacional, onde as pessoas elas se direcionam para um lugar, para ali adorar. E não, a ideia não é essa, né? Eu vejo meus tios que, se você chegar na casa da minha tia nesse momento, assim, o que tem de ônibus preparado para poder, no dia de amanhã, ir para um determinado lugar, ir lá. E ele fala: não é isso. A gente não é isso que eu estou falando. É onde a gente estiver, a gente pode adorar a Deus. E interessante que essa ideia de adorar a Deus, sem ter essa, digamos assim, essa obrigatoriedade, ou essa, de ter que ir a um lugar onde, principalmente para a comunidade judaica, isso é muito forte para eles, quando você tira isso deles, aí eles falam: poxa, e agora? O que é que nós vamos fazer? Quando a ideia de servir a Deus, ela sai desse ambiente, porque esse ambiente aqui que nós estamos aqui, esse ambiente ele é fácil. Esse ambiente aqui a gente consegue, de alguma forma, camuflar algumas coisas. A gente consegue andar por um caminho que eu posso mostrar para você uma coisa que eu não sou. Então aqui, nessa redoma, é muito protegido. É um ambiente onde eu canto aqui, falo, eu venho de um jeito que pedem para eu estar aqui,
E dessa forma eu consigo transparecer algo que as pessoas podem até acreditar que aquilo está sendo verdadeiro, porque o lugar é propício para isso. O lugar ele é um lugar de que eu fico protegido. Então, esse ambiente de fazer parte de um sistema religioso, na verdade, é um lugar onde a gente se sente protegido. Agora, a partir do momento que eu começo a pensar que o que eu faço aqui é reflexo daquilo que eu vivo lá fora, aí eu inverto os valores. Que é o segundo ponto, é um ponto que eu queria pensar com vocês, que é o seguinte: a autenticidade do que eu faço dentro desse templo. Quando eu falo templo aqui, a gente está falando aqui da nossa comunidade, pensando igual esse povo pensava. Quando eu começo a pensar que o que eu faço aqui, de alguma forma, por exemplo, louvor, vamos louvar a Deus, vamos ofertar, vamos cantar, vamos cultuar a Deus, para que amanhã ou depois eu seja uma pessoa melhor, eu consigo externar a minha crença lá fora. Não, é o contrário. Estar aqui, o que eu faço aqui, é reflexo da minha vida lá fora. Porque ele fala, a autenticidade do que eu faço dentro da igreja, ela só tem validade se o que eu faço lá fora for resultado dessa minha atitude aqui dentro. Então, assim, o que eu faço aqui, o que eu canto aqui, o que eu falo aqui, o meu jeito de ser aqui, só tem validade se convergir de alguma forma com a minha vida lá fora. E é isso que esse autor está tentando passar. Porque ele fala assim, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação, como oferta pelo pecado, tem o seu corpo queimado fora do acampamento. Ou seja, havia todo um preparo lá dentro para que fosse realizada a oferta. Mas esse animal que era ofertado naquela época, ele era queimado fora do acampamento. Fora do acampamento. O que ele está querendo passar para a comunidade judaica? Olha, só tem valor essa oferta se ela for reflexo da minha vida lá fora. Porque é muito fácil quando a gente entra dentro de um sistema, a gente pensa em igreja, e a gente pensa que igreja é só essas 2 horas no domingo que a gente está aqui. Isso aqui não é igreja. Esse culto que nós estamos oferecendo a Deus só tem validade se esse culto for reflexo do que eu faço lá fora. É isso que o autor está querendo falar. Não adianta a gente se preocupar em oferecer sacrifícios, em fazer tudo aquilo que a religião nos pede para fazer, se isso não for autenticado lá fora. Então não adianta, estou perdendo tempo. Eu estou perdendo meu tempo. Porque o que eu faço aqui tem que ser reflexo. Meu irmão, aí a gente sai desse ambiente. Aí eu tenho que ser crente lá na PAI a semana inteira. Eu tenho que ser crente na faculdade. Eu tenho que ser crente com a minha mãe. Eu tenho que ser crente que eu falo assim, né? A gente tem um jargão, crente, mas assim, eu tenho que ser cristão onde eu estou. E domingo, quando eu vier aqui, quando eu abrir minha boca, quando eu cantar, falar, ou cumprimentar vocês, isso vai ser reflexo da minha vida lá fora. Então não pode ser só aqui. Não pode ser só dentro de um sistema. É muito fácil. A gente, por muito tempo, eu fiz parte de uma comunidade de igreja que as pessoas eram muito preocupadas com a aparência, com a roupa. Então, se você tinha um determinado jeito de vestir, né, se comportasse de alguma determinada forma, você estava apto tudo bem, pode fazer parte, mas às vezes aquilo era só um estereótipo. Aquilo era só as pessoas camuflavam muito. Então eu gosto muito desse texto, porque esse autor ele se preocupa com isso. Ele se preocupa em mostrar para essa comunidade de judeus: olha, vocês não precisam voltar a fazer o que vocês faziam. Não, vocês não precisam retomar tudo isso. A gente tem um altar que quem pratica isso não pode participar. E ele vai falando, né, dos animais que eram oferecidos. Não tem validade? Não, tem validade quando ele sai
quando ele é feito fora, né? E tem uma outra coisa que eu gostaria de pensar também, que é o seguinte: por isso que Cristo sofreu fora das portas das cidades, para santificar o seu povo por meio do seu próprio sangue. A santidade, na verdade, a gente sabe que o termo santo, né, significa separado, e essa separação, ela é uma linha muito tênue. A gente tem eu estava pensando nisso em casa, de que forma a gente poderia pensar sobre isso. Porque Cristo, quando ele sofre fora da porta da cidade, para santificar por meio do seu próprio sangue, ele mostra para a gente que, além do fato de eu ter que pensar fora desse quadrante religioso, eu preciso também me separar de algumas coisas lá fora. Então, essa santidade aqui, eu escrevi algumas coisas aqui, é o seguinte: ela tem que ser uma santidade moral, tem que ser uma santidade ética, ela tem que ser uma santidade relacional, ela tem que ser uma santidade política também. Então, assim, não adianta eu pensar em santidade nessa atmosfera meio muito Spielbergiana, aquela coisa meio filme do Spielberg, assim, tipo, somos santos, vamos... Santo quer dizer separado, e a gente se separa de tudo do mundo, porque o mundo aí começa aquele monte de situações assim que eu acho até gritante. Aí tem a roupa, a grife evangélica, tem o jeito de se vestir cristão, sei lá, tem a música evangélica, tem, sei lá, parque temático para os crentes, porque a gente tem que ser santo de alguma forma, a gente não pode se misturar com o mundo, né? O mundo jaz no maligno, aí cria-se um monte de ideologias fundadas em razões das mais vastas possíveis, e as pessoas compram essa ideia. Não, porque tem que ser santo, porque santo é separado. Só que se separar aqui, o próprio Jesus falou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal que há no mundo. Vivemos uma época em nosso país de decadência, né? Eu estava lendo uma reportagem agora sobre as escolas, sobre do que estão fazendo com as escolas estaduais, lá na PAI, onde eu trabalho. A nossa preocupação em fomentar a questão de políticas públicas. A gente vive lutando, remando. Aí quando você percebe, você fala: poxa, eu estou nadando, e estou morrendo na praia. E as pessoas pensam que abraçar o mundo é ser complacente com tudo o que é ofertado lá fora. Aí a gente fica na redoma de novo. Eu estou pensando fora da casinha, eu estou pensando fora da caixa da religião, mas eu não me misturo. Eu tenho tudo para mim. Eu tenho meu próprio jeito de ser. Aí no meu carro eu coloco lá atrás Amo Jesus, ponho o símbolozinho do peixinho lá para falar que eu sou crente, e ponho o louvor do mais alto, o cara ouvindo o funk do lado e eu ouvindo o louvor do outro. A gente entra numa competição para ver quem é mais alto, e todo mundo vê que eu sou um cristão, e a gente pensa que a ideia de ser cristão são os estereótipos que eu vou mostrando. Aí eu chego no trabalho com a cara emburrada, porque o pastor falou no domingo que eu não posso ficar na roda dos escarnecedores, e a gente vai entrando num monte de confusão, e se esquece de que ser santo aqui está muito mais voltado para uma questão moral, uma questão ética e relacional, também com relação à política, do que esses estereótipos que não nos levam a lugar nenhum. As pessoas entram numa ideia de que essa santidade aqui é a santidade do não me misturo com você e já era. Só que não é disso que o escritor está falando, nem é essa a proposta do reino de Deus. A proposta é que a gente não compactue de algumas ideologias que não são baseadas dentro de um princípio onde se fundamenta a palavra de Deus.
para nós, a palavra de Deus, ela é uma regra de fé e prática para nossas vidas. Então, assim, eu preciso pensar a partir dos pontos de vista do Evangelho. Então, eu não concordo. Hoje eu conversava com alguns parentes, assim, a gente teve um almoço assim, com alguns parentes, assim, e a gente conversava sobre isso, eu preciso me incomodar com a política do meu país. Eu preciso me incomodar com as pessoas que estão saindo da Síria, estão vindo para cá. Isso tem que me incomodar. E quando a gente entra dentro desse perfil religioso de ser santo, a gente acaba se esquecendo. Porque a gente fica tão preocupado com a nossa vida, tão preocupado em ser aquilo que impõe para a gente, que a gente se esquece de que nós precisamos nos aproximar do outro e nos preocupar com o outro. Então, eu vejo as pessoas assim, tão preocupadas com os seus ideais religiosos, que ela não tem tempo de pensar no próximo, não tem tempo de olhar para o outro. E o autor fala, não, a gente tem que ser santo. Até que ele convida, saiamos, pois, até ele, fora do acampamento. Vamos sair, vamos mostrar, vamos levar Cristo. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. A gente vai sofrer uma desonra de alguma forma. Só que algumas pessoas interpretam isso de uma maneira totalmente diferente. O cara não foi com a minha cara, porque eu sou crente, maravilha. Estou cumprindo a palavra de Deus. Estou cumprindo a Bíblia. O cara não olhou para mim, falou que eu sou chato. Graças a Deus, eu não sou desse mundo. Eu não misturo com esse mundo. Aí fica nisso. E é muito interessante, porque eu lembro muito do meu trabalho, porque tem uma figura lá que ele um dia está na igreja, outro dia não sei onde ele está. Aí ele trabalha com o Walkman ligado no louvor. Às vezes eu estou lá na minha sala e eu ouço lá vários louvores ali, daqui a pouco ele cantando. E segunda-feira ele chega todo daquele jeito, né? Ele trabalha na parte de hotelaria, daqui a pouco eu falo, não, cuidado para não cair aí, cara, tu vai cair aí. Porque ele está todo meio que, né? Passou o fim de semana tomando uma aguinha santa aí, e chega lá na segunda-feira, ele liga o louvor lá, e maravilha. Aí daqui a pouco a gente começa a conversar a respeito da palavra. Não, porque eu não me misturo com o mundo. Porque eu preciso me separar do mundo. Essa ideia do mundo é tão forte na cabeça das pessoas que as pessoas acreditam que elas não precisam mesmo se misturar com ninguém. E o autor fala, não é disso não. A gente está falando de uma outra situação. A gente vai sofrer sim. Só que o nosso sofrimento ele é muito mais um sofrimento moral, ético, relacional, político, e por aí vai. A minha santidade está desde a hora que eu vou lá e voto, até o momento que eu venho para cá. A minha santidade, ela passa por todos os viés da minha vida. A minha santidade não pode ficar só aqui dentro da igreja. E a minha santidade não é me separar do outro lá fora. A minha santidade é pautar a minha vida a partir daquilo que a Bíblia me mostra. A moral, a ética, os princípios do reino de Deus. E para a gente poder terminar, eu pensei no seguinte: como é que nós vamos viver então? Como é que nós vamos viver essa vida fora do acampamento religioso, fora de um sistema religioso? Acho que eu gosto muito da nossa comunidade, porque de alguma forma a gente tem essa maturidade, né? Eu consigo perceber que a gente tem um pouco dessa maturidade. E o versículo 16 vai falar sobre isso, a maneira como o autor ele vai falar a respeito de um jeito a gente poder viver bem no mundo, não se envolver com o mundo dentro dessa participação de compactuar das ideias que é vendida aí fora. E ele fala assim, no versículo 16, ele diz assim: não vos esqueceis de fazer o bem e de cooperar uns com os outros.
não vos esqueceis de fazer o bem e de cooperar uns com os outros, pois tal sacrifício é o que Deus se agrada. É isso. Porque o sacrifício para eles era o sacrifício da oferta, da oblação. E o sacrifício para muitas pessoas hoje é o sacrifício de ter que viver para Cristo dentro de um peso, de um jugo. Não é esse sacrifício. O sacrifício que Deus se agrada é o sacrifício de me preocupar com o outro. É totalmente diferente. Ele leva a ideia para uma outra atmosfera. Não é o sacrifício, que nem a gente estava conversando aqui. Poxa vida, quarta-feira a gente conversando. Caraca, tem que ir para o culto domingo. Meu Deus do céu, tem culto domingo. O culto mudou para as 7, mas mesmo assim eu vou chegar atrasado. Meu Deus do céu. Fica aquele peso. Nossa, tem que levar o fé, tem que fazer não sei o que. É um peso. Não é isso. O sacrifício que Deus se agrada de verdade, eu tenho que ir porque eu vou oferecer um sacrifício de louvor a Deus. O louvor começa lá fora. O louvor começa com a minha vida lá fora. O louvor não é isso que nós fizemos aqui, não. Há um momento de louvor. Não, o louvor é quando eu pego o ônibus. Louvor é eu dentro do metrô lotado. Louvor é eu lá com o meu chefe chato. Louvor é eu com tanta falcatrua no país e eu continuo louvando a Deus. Louvor é a minha vida. Louvor é a maneira como eu sou. Isso aqui que nós fizemos é reflexo. Não adianta eu cantar aqui, amanhã eu cantar, sei lá, viver uma vida totalmente contrária à que eu cantei aqui dentro. Não tem validade. Só faz sentido se o que eu faço lá fora for reflexo do que eu faço aqui dentro. E ele fala, vocês querem fazer sacrifício de verdade? Então abrace o outro. Se aproxime do outro. Esse sacrifício Deus gosta. Esse sacrifício Deus se agrada. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. O sacrifício de me aproximar do meu próximo. O sacrifício de viver a dor do meu próximo. O sacrifício de me compadecer, de ter compaixão do meu próximo. Esse é o sacrifício. É meio que esse texto aqui, esse versículo, é como se ele estivesse falando isso. Vocês querem fazer sacrifício? Vocês vão pensar então num sacrifício que Deus, uma oblação que Deus vai amar. Não é oferta, não é um animal. Acabou, isso não vale mais. É abraçar o outro, estar perto do outro. Isso que Deus se agrada. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. E é legal quando ele traz essa ideia, porque era um público ainda que conheceu Jesus, mas que estavam meio desanimados. Na verdade, essa comunidade judaica estava desanimada. E ele fala no começo, se você ler o versículo 5 do capítulo 13... Versículo 5 não. Versículo 8, ele fala assim, olha, Jesus é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Então ele está dando ele está escrevendo esse texto aqui para dar um ânimo naquela comunidade, mas é um ânimo consciente, não é um ânimo assim, nas nuvens, é algo que tinha fundamento. Então, vamos pensar fora. Vamos pensar lá fora. Quer fazer o sacrifício de louvor? Quer fazer o sacrifício que Deus se agrada? Abrace o outro. Se aproxime do outro. Quer entender? Vocês querem voltar para lá? Não. Quem encontrou Jesus não participa mais da oferta do tabernáculo. Não, a gente possuímos um altar do qual não podem fazer parte deles quem ministra no tabernáculo. Não, estamos num outro tipo de pensamento aqui. Isso aqui é evangelho. O evangelho não cabe dentro de um sistema religioso. Era isso que eu ia falar com vocês. Deus abençoe. Espero que vocês tenham entendido. Amém? Amém, valeu. Deus abençoe.